Começa agora mais um Papo Sacro Cast, o seu podcast de teologia e filosofia. Seja muito bem-vindo! Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Papo Sacro Cast. E hoje nós temos a honra de receber aqui o irmão Eric, da Igreja Católica, para estar falando sobre o tema da sucessão apostólica, primazia petrina, papado e a relação da Igreja Católica com as outras igrejas que possuem sucessão apostólica em nosso canal. Então, espero que vocês gostem do conteúdo. Eu vou deixar aí o Eric se apresentar para que a gente possa começar sem mais delongas as perguntas. Então, me sinto muito honrado de estar trazendo o Eric aqui, por mais que ele seja, e isso vai ficar evidente, muito humilde, né? A verdade é que ele é bem conhecido aqui na internet. O pessoal referencia bastante ele como uma pessoa que explica bem, traz uns excelentes catecismos aí, né? Não, que loucura, que coisa absurda. Umas catequeses, na verdade, pra gente no privado, sempre tira as nossas dúvidas. Então, assim, realmente é uma realização pra mim estar podendo trazer o Eric aqui. E eu espero que vocês possam ter essa mesma impressão. Vocês possam gostar bastante aí da exposição que o Eric vai fazer. Enfim, pode se apresentar, Eric, e aí a gente começa o questionamento, tá bom? Valeu! Olá a todos, que a paz do Cristo esteja presente na vida de cada um dos ouvintes desse podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer ao Jadson pela oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a fé católica. Eu me chamo Eric, eu sou natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Sou casado com a Rafaela, pai da Manuzinha, da Manuela, que vai nascer agora em novembro desse ano. E eu sou ex-protestante. Eu pertenci à Igreja Presbiteriana do Brasil, passei quase 8 anos estudando, refletindo, né, um período aí que começou praticamente no ano de 2005, até que em 2012 eu realmente me decidi pela fé católica. Passei um ano em processo de catequese e no dia 30 de março de 2013 eu fui oficialmente recebido na paróquia Sagrado Coração de Jesus pela Crisma. Atualmente, embora eu tenha uma frequência maior no Mosteiro de São Bento em Vinhedo, um mosteiro beneditino aqui do interior, eu praticamente me considero um fiel da eparquia greco-melquita, que fica na capital de São Paulo. É uma igreja católica bizantina, sui iuris, né, no caso de administração própria, unida a Roma. Para quem me conhece sabe que eu sou um grande amante da tradição oriental da igreja. O meu apostolado, que é o AC Católica, não, Apologética Cristã Católica, sempre procura promulgar a espiritualidade bizantina. Então, resumindo, né, como um católico, eu praticamente comungo aí de ambas as tradições, tanto ocidental como oriental, e vivo atualmente muito mais próximo do Oriente Católico. No meu processo até a chegada até minha chegada na igreja, né, eu tive um convívio grande com ortodoxos russos e de certa forma a espiritualidade ortodoxa me influenciou e até hoje me influencia. Então, assim, em 2018 eu acabei encontrando a igreja melquita, e desde então, né, consegui ter essa possibilidade de viver o lado oriental da força, né, e estar plenamente unido ao catolicismo. Então é isso, Eric. Agora que você já está muito bem apresentado, né? A casa é sua. Vamos começar os questionamentos. Para que a gente possa começar o questionário, eu vou começar te perguntando sobre o assunto da sucessão apostólica. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos, né, que estão escutando esse vídeo, tendo contato com esse podcast, que toda a bibliografia, certo, que o Eric utilizou para confeccionar o conteúdo desse vídeo vai estar nos comentários do vídeo ou na descrição do vídeo se couber. Pois bem, partindo agora para a pergunta: qual é a definição de sucessão apostólica para um católico romano? E qual a importância, né, da sucessão apostólica, dessa doutrina para a Igreja Católica, Eric? Bom, aqui temos duas perguntas. Respondendo a primeira, de forma resumida, a sucessão apostólica é um conceito cristão e católico de que todos os apóstolos, a partir do momento que iniciaram a pregação evangélica, por necessidades pastorais e obviamente, né, no sentido de salvar a fé, de mantê-la salvo, eles ordenaram bispos, a fim de que esses, né, por sua vez, compartilhassem de forma oral ou escrita o ensinamento do depósito da fé, o ensinamento que eles haviam recebido, isso é, aquilo que eles haviam de fato aprendido diretamente dos 12. Estes episcopos, ordenando posteriormente outros bispos, garantiriam de forma contínua e sem interrupções, uma linha, né, uma linha de sucessão que, chegando até os próprios apóstolos, manteriam o ensino de forma intacta.
então chamamos de sucessão apostólica essa linha de sucessores que remetem diretamente aos apóstolos, e por isso ela é apostólica. Quanto à segunda pergunta, eu entendo que já incluí a resposta no primeiro comentário, mas se serve de complemento. A importância para a Igreja Católica da sucessão é justamente garantir que os pastores atuais estejam intimamente ligados, não apenas de forma histórica aos primeiros apóstolos, mas também que essa ligação seja uma ponte única com a fé transmitida do primeiro século. Logo, um bispo, ele não tem apenas uma ordenação que nos remete aos 12 apóstolos, mas também é um guardião dessa fé transmitida por aqueles que foram escolhidos diretamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, Eric. Ficou bastante claro a questão da definição da sucessão apostólica. Mas, ao seu ver, quais seriam as melhores bases bíblicas aí e patrísticas para essa doutrina? As bases bíblicas e históricas, pelo menos ao nosso ver, de católicos, romanos, orientais e até de outras tradições ligadas a uma fé mais apostólica, como os ortodoxos, essas bases estão fartamente preenchidas nas escrituras e também na história do cristianismo. Por exemplo, começando pela própria Bíblia, como já explicado na questão anterior, a necessidade pastoral, a necessidade de resguardar a fé, de guardar a fé, de manter esse depósito, impeliu a ordenação de homens de boa reputação que pudessem serem pastores dos rebanhos, pastor do rebanho. O bispo, ele é pastor do rebanho. Então, por exemplo, no livro dos Atos, lá no capítulo 20, verso 28, São Lucas escreve que os bispos foram constituídos pelo próprio Espírito Santo, a fim de que estes apacentassem a Igreja de Deus. Já São Paulo diz a título, no capítulo 1, versículo 7, que o bispo é o despenseiro da casa de Deus. E também afirma em Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22, numa passagem bastante conhecida, que a igreja ela foi edificada sobre a base dos apóstolos e dos profetas. Inclusive esse texto ele é bastante usado para poder corroborar com essa questão da sucessão apostólica dentro de uma perspectiva bíblica. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos de 7 a 9, São Paulo afirma que a ordenação ela acontecia pela imposição de mãos dos apóstolos, dos próprios apóstolos, e Timóteo, por exemplo, ele era bispo, e o próprio apóstolo dos gentios afirma em sua carta, lá no capítulo 2, versículos de 1 a 2, que tudo aquilo falado por Paulo, tudo aquilo que ele havia compartilhado, deveria ser confiado a homens fiéis, fossem capazes, que eram capazes, por sua vez, de instruir aos outros. Então, tudo aquilo que era falado, São Paulo dizia a Timóteo que deveria ser confiado a esses homens fiéis, enfim, que eles realmente fossem capazes de instruir aos outros, de compartilhar a fé. E é interessante que aqui nós tocamos do que de fato a sucessão significa. Instruir aquilo que foi verdadeiramente passado pelos apóstolos. Os bispos, eles apacentam, são os cuidadores apostólicos, estão intimamente ligados com a base da fundação visível da igreja e, recebendo a verdade, pastoreiam seus fiéis, instruindo-os na doutrina apostólica. Já na questão histórica, patrística, podemos perceber que essa visão de sucessão, ela já tinha uma abrangência grande na igreja primitiva. Antes mesmo do fechamento do primeiro século, antes mesmo da escritura ser formada, como nós conhecemos pelo menos aqui no Ocidente, lá no Sínodo de Roma, por volta do ano 380, Cartago e Pona entre o ano 390 e 410, nós entendemos que essa estrutura ela já estava já havia uma base bastante forte, não apenas nessa parte escriturística, que depois tomaria um corpo maior, com os livros canônicos, e seria possível enxergar, mas também já na tradição da igreja. Então, por exemplo, na primeira epístola do Papa de Roma, São Clemente Romano, o quarto na sucessão de São Pedro, que foi um texto escrito aí por volta do ano 80, do ano 90, o bispo da Cidade Eterna, ele já afirmava, lá no capítulo 42, entre verso 1 e verso 5, ele diz exatamente o seguinte, abre aspas: os apóstolos receberam em nosso favor a boa nova da parte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Esta dupla missão realizou-se em perfeita ordem por vontade de Deus, munidos de instruções e plenamente assegurados pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, confiantes na palavra de Deus, saíram a evangelizar a próxima vinda do reino de Deus na plenitude do Espírito Santo. Então veja só um parênteses aqui antes de eu continuar. O texto diz que eles foram munidos, instruídos e plenamente assegurados por isso. Continuando. Assim, proclamando a palavra nos campos e nas cidades, estabeleceram suas primícias, e aí vem,
como bispos e diáconos dos futuros fiéis após aprová-los pelo Espírito. E não se trata de inovação. Há séculos que as escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar. Quero estabelecer os bispos deles na justiça e os seus diáconos na fé. É claro que aqui aparentemente não tem, né, uma definição clara sobre a questão do presbitério, e a gente já enxerga isso em Santo Inácio de Antioquia alguns anos depois, mas a questão é que o importante para nós é que o episcopado, né, o bispo ele recebe aquilo que de fato foi transmitido pelos apóstolos. Então é uma linha contínua, é uma linha que começa com o apóstolo e vai sendo seguida pelos bispos. Bom, e aí, né, realmente, quando nós alcançamos, né, o início do século II, a obediência do bispo já era claramente atestada, né, em documentos antigos, como eu comentei aqui, né, as epístolas de Santo Inácio de Antioquia, indicando que o respeito pelo sucessor de um apóstolo deveria partir até mesmo do conceito de que ele era o representante do próprio Cristo. Isto é, um vigário do Senhor na terra. E esse é um entendimento bastante importante para a igreja, né? Porque embora a gente sempre fala do Papa, do Bispo de Roma como vigário, o Bispo, ele é também um vigário de Cristo na terra, porque ele representa o próprio Cristo, né? Ele é aquele que transmite a fé, aquele que assegura, que confirma. Então, né, por exemplo, lá na Epístola aos Efésios, lá no capítulo 2, no verso 2, a Epístola de Santo Inácio, tá? Não estou falando de São Paulo aqui, e sim de Santo Inácio. O Santo de Antioquia, ele diz que a Assembleia deve estar submissa ao Episcopo. Na mesma carta, lá no capítulo 2, verso 2, ele afirma que, abre aspas, a oração do bispo tem mais força. Fecha aspas. E no capítulo 6, verso 1, Inácio diz que todos os cristãos devem olhar o bispo como, abre aspas, o próprio Senhor. Fecha aspas. Australianos, no capítulo 2, verso 1, é dito que nós devemos estar, agora é bastante interessante, né? Abre aspas para essa frase, submissos ao bispo como a Jesus Cristo. Fecha aspas. Então, assim, chegamos até mesmo ao extremo de um discurso mais enérgico, onde Inácio diz, ainda na Epístola Australianos, já um pouco mais à frente, no capítulo 7, verso 2, que aquele que age sem o bispo não tem consciência pura. Em sua carta a Policarpo, né, o bispo de Esmirna, no capítulo 6, verso 1, o santo de Antioquia diz que, para que Deus nos atenda, nós devemos atender o bispo. Então, em resumo, o conceito de sucessão apostólica, onde o bispo não é apenas a figura do apóstolo, mas do próprio Cristo, já estava totalmente viva e enraizada tanto na Escritura, como eu mostrei aqui com vários versos bíblicos, como para os primeiros padres apostólicos no fim do século I e início do século II, tanto com Clemente Romano por volta do ano 80 e Santo Inácio por volta do ano 107. Né? Para os anos posteriores já seria uma consequência, né, a aderência desse conceito, tá bom? E é isso. Excelente, Eric, excelente. Eu acho que tá bem transparente, bem claro para as pessoas que estão ouvindo. É a questão das bases, né, tanto bíblicas como dos pais da igreja. Mas enfim, saindo desse assunto, né, da sucessão apostólica em si, nós sabemos que as comunidades que possuem sucessão apostólica, né, formam patriarcados. Elas acabam formando patriarcados e tudo mais. E dentre esses patriarcados, né, se destacam a questão da pentarquia de patriarcados. Eu não sei nem se eu estou pronunciando corretamente, porque como um cristão que estou um pouco de fora, né, das tradições maiores, assim, universais do cristianismo, eu acabo não sabendo me pronunciar corretamente, mas eu tenho procurado aprender. Então, eu queria entender o que é essa pentarquia de patriarcados, né? E qual era no passado a relação deles com a Igreja Católica Apostólica Romana e qual é hoje a relação deles, né? Como é que funciona essa relação? Bom, aqui temos 3 perguntas e eu vou responder cada uma delas individualmente, porque eu creio que é melhor, né? Até para o entendimento de quem está escutando. A primeira é em relação à pentarquia dos patriarcados. Bom, então vamos lá. A pentarquia, ela foi um conceito de sedes canônicas que tomou uma proporção maior com o estabelecimento de limites de jurisdição no Concílio de Nicéia no ano 325, principalmente pelo Cânon 6, concedendo assim privilégios às igrejas de Antioquia e Alexandria e tomando uma abrangência maior no Concílio de Constantinopla em 381, com a inclusão da sede de Constantinopla como a Nova Roma através do Cânon 3 e também, né, com a concessão de privilégios à Igreja de Jerusalém. Então, dessa forma,
né, sendo a sua formação pentáquica, né, isso é constituída de 5 patriarcados. A gente tinha na época, né, na sequência por ordem de importância, Roma sendo a primeira, depois Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Bom, e aqui vale alguns destaques importantes. Roma, Alexandria e Antioquia sempre gozaram de um status ímpar entre todo o primeiro período da cristandade. Antioquia, porque foi a primeira sede, né, de São Pedro. Alexandria, já que foi fundada por Marcos, que era secretário de Pedro, e o próprio bispo de Alexandria também tinha o título de Papa. E por fim, Roma, cuja fundação por excelência, seguindo até mesmo as palavras aí de Santo Irineu em seu livro Contra as Heresias, se deu por São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, e por São Pedro, príncipe dos apóstolos e dono das chaves dadas por Cristo, né? Então, as 3 sedes são chamadas igualmente de Petrinas, pois como já afirmou até então na época Cardeal Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, né, tem um livro dele chamado Compreender a Igreja Hoje, ele afirmava que todos os bispos dessas 3 sedes, ou no caso dessas 3 sés apostólicas, tinham a plena consciência de que eram sucessores de São Pedro. Entretanto, né, sendo Roma o local do martírio de Pedro, o local onde as chaves permaneceram após a sua morte, e aliado ainda, né, ao salutar poder apostólico de Paulo, e também pela força que a própria cidade manava, né, com o martírio de tantos santos que ali morreram por amor a Cristo, a igreja de Roma ela se mantém entre as sedes com a primazia sobre toda a cristandade, né? Isto seguindo Santo Inácio, lá no ano 107, né, bispo de Antioquia, em sua introdução da Epístola à Igreja de Roma, ele diz que aquela igreja, né, no caso a igreja que está na cidade dos romanos, a igreja onde o bispo de Roma preside, a cidade eterna, ele diz que essa igreja deveria presidir na caridade, sendo ela digna de Deus, digna de honra, digna do Espírito Santo, e também pelas palavras de Santo Irineu, é a sé onde, né, abre aspas, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares. Você pode encontrar essa afirmação no terceiro livro, lá no capítulo 3, verso 2. Então, ainda que tivéssemos 3 sedes com as chamadas funções ou fundações petrinas, a chave permanecendo em Roma, e por todas as características que eu já pontuei, a cidade eterna mantinha essa primazia, não apenas de honra, mas de direito sobre as demais. Então, resumindo, 5 sedes, né, 5 sedes patriarcais: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, sendo essas 3 primeiras sedes petrinas, e Alexandria e Antioquia recebendo esse privilégio já no concílio de Nicéia, e depois Constantinopla e a própria sede de Jerusalém recebendo privilégios e uma primazia, no caso de Constantinopla, um pouco mais especial no segundo concílio ecumênico através do Cânon 3, tá? Quanto à relação do primeiro milênio, eu posso dizer assim que, sem sombra de dúvidas, que não era apenas uma boa relação, mas na verdade era uma relação em que as igrejas orientais enxergavam Roma como a sede das decisões finais, apelos, confirmações, resoluções de conflitos e etc, né? Isso a Roma essa é apostólica, onde em tudo deveria ser seguida, como afirma a fórmula de Hormisdas, que foi subscrita pelo patriarca de Constantinopla por volta do ano 514. Obviamente, nem tudo era um mar de rosas, né? Havia entraves, etc, né? Por exemplo, a rivalidade entre Constantinopla e Roma é como a história diz, né? A capital do Império, por volta do ano 330, que era Roma, né? Mudou-se para Constantinopla. Então, o imperador na época, Constantino, tirou a primazia imperial, né, da cidade de Roma e transferiu tudo para Constantinopla. Então, Roma deixou de ser a capital do império e Constantinopla passou a gozar desse privilégio, né? Então, ela era a nova cidade imperial e ela tinha, né, gozava dessa importância. E com isso, né, a impressão que temos é que a sede de Constantinopla passa, né, a exigir para si prerrogativas que até então não eram dela, né? E se assim podemos dizer, né, esse climão entre Roma e a nova Roma tomou contornos mais dramáticos ao longo da história, não necessariamente por conta do Cânon 3 do Concílio de Constantinopla, né, que colocava a nova cidade imperial como a segunda em privilégio depois de Roma, até porque esse cânon ele foi rejeitado por Alexandria, que era a segunda sede na época, e também por Roma, né? Inclusive é sempre bom relembrar que o concílio do ano 381, o Concílio de Constantinopla, ele foi tratado como um sínodo, pelo menos até Calcedônia, no ano 451. Em Éfeso, no ano 431, por exemplo, o Cânon 6 do concílio, ao falar da profissão de fé, a profissão de fé de Nicéia, ele se lembra apenas do concílio de Nicéia, e Constantinopla nem citada é. Então, bom,
A questão é que suas definições dogmáticas, no caso do concílio do ano 381, elas foram aceitas, né, mas isso não significava que os cânones haviam sido, pelo menos em sua totalidade, recebidos, né? De qualquer forma, essa relação menos amistosa, ela fica mais acentuada depois do cânon 28 de Calcedônia, e para quem estuda a história sabe que foi um cânon que foi praticamente enfiado ali quando os legados papais e muitos outros bispos já tinham saído, né? Então foi praticamente um cânone, né? Um cânon clandestino, meio que destituído de valor jurídico, né? Foi condenado pelo Papa Leão em várias cartas, né? Por exemplo, o imperador Marciano e a sua esposa Pulquéria concordaram com as anulações. Então é um daqueles pontos mais quentes da história, que adicionando mais 600 anos aí, né, no caso, nessa relação entre Roma e Constantinopla, né, acabará culminando no cisma entre essas duas sedes, né, entre o Ocidente e entre o Oriente, 1054, daí a gente sabe que, embora as pessoas também colocam, né, que como se tivesse tido um cisma entre Roma e todo o Oriente, na verdade foi entre Roma, pelo menos a princípio, né, entre Roma e Constantinopla, né, mas assim, como a história ela não é feita somente de alguns poucos momentos, né, no geral, e como eu vou procurar demonstrar aqui, o Oriente ele tinha a Igreja de Roma como o grande bastião da ortodoxia, né, então assim, bom, de qualquer forma, sobre essas questões, caso tenha oportunidade, eu falo um pouco mais à frente, mas eu quero deixar alguns exemplos individuais nessa relação não apenas, né, essa relação das sedes patriarcais, mas como de fato as igrejas orientais, onde os fiéis, bispos, padres estavam inseridos e como no geral eles olhavam para o bispo de Roma como sucessor, portador das chaves, São Pedro e confirmador da fé, e etc, né? Bom, então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer é antes mesmo do fim do século I, né, quando teve um problema na igreja de Corinto, que era uma igreja grega, isto é, oriental. E é interessante dizer que não foi qualquer comunidade da Ásia Menor, da Mesopotâmia, ou o próprio apóstolo São João que foi chamado para resolver o problema, né? Foi a Roma de Clemente que realizou uma intervenção, escreveu uma epístola, etc. Então Roma fazendo, por exemplo, uma intervenção numa igreja grega, numa igreja oriental, que poderia ter recursos, né? Poderia se utilizar das suas igrejas irmãs ao redor, Ásia Menor, Mesopotâmia, mas optou, né, pela ajuda, né, da Roma de Clemente. Então, antes mesmo do final do século I, a gente já tem um grande exemplo nesse sentido, né? O segundo seria Santo Inácio, né, que era bispo de Antioquia, isto é, uma sede patriarcal oriental, que já no começo do século II, em uma de suas epístolas, em uma de suas 7 epístolas, sendo uma igreja de Roma, ele afirmou que essa igreja era, abre aspas, a igreja amada, digna de Deus, digna de honra, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside no amor e que porta a lei de Cristo. Então, Santo Inácio, inclusive bispo de uma sé petrina, né, não podemos esquecer disso, ele já colocava, né, que a igreja de Roma ela presidia no amor, né, não apenas todos esses atributos, esses adjetivos assim, extremamente importantes, mas ele colocava que essa presidência no amor era já uma característica da Igreja de Roma, que inclusive no Concílio Vaticano II, o patriarca Melquito, o patriarca Máximo IV, tem um livro chamado A Igreja Melquita, a Igreja Greco-Melquita, no Concílio Vaticano II, e ele coloca justamente isso, né, que a Igreja de Roma ela preside no amor, trazendo à memória no seu próprio, um dos bispos da sua sede, porque a Igreja Melquita nada mais é do que uma igreja que tem sede também em Antioquia, né? Outro exemplo, no final do século II, o Papa Vítor, história também assim bastante falada e conhecida, né, tanto por católicos e ortodoxos, mas por exemplo no final do século II o Papa Vítor ele entendia que ele tinha poder até mesmo para excomungar as comunidades da Ásia Menor por conta da data da Páscoa, né? Aqui eu não vou entrar no mérito da questão se havia ou não erro na intenção do bispo de Roma, mas o importante é que o entendimento da Igreja de Roma sobre o seu poder em ligar ou desligar atribuído ao sucessor de Pedro se fazia presente no entendimento da cristandade, tanto que, se eu não me engano, Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, ele narra, né, que essa decisão do Papa Vítor realmente abalou, né, todo o mundo oriental. Santo Irineu precisou fazer uma intervenção com uma epístola para explicar para o Papa Vítor, né, a tradição e etc. Os bispos orientais ficaram assim realmente num grande rebuliço, né? Se realmente Roma não tivesse nenhum sentido, nenhum poder, pouco caso se faria da questão, mas o fato é que todo mundo ficou preocupado, né, com a possibilidade de, por conta da Páscoa, acontecer uma excomunhão em massa, né? Um outro exemplo assim formidável para mim é a questão de Santo Atanásio, né? Santo Atanásio foi um dos grandes protagonistas aí do Concílio de Nicéia, no ano 325, na época ainda diácono. E Santo Atanásio, ele era bispo de Alexandria, e foi bispo de Alexandria, né, por volta aí do ano 340. Isso é, ele era o patriarca
da igreja de Alexandria, que era uma igreja oriental, cuja sede também, o seu bispo era sucessor de São Pedro. Foi fundada por São Marcos, como eu falei, mas ela também tinha essa característica. E a questão é que quando ele foi exilado, ele apresentou seu caso a Roma e foi reabilitado, né, em seu cargo pelo próprio Papa Júlio após o sínodo de Sádica. Então, assim, no caso aqui, um bispo oriental recorrendo a Roma. Então, mais um indício aí dessa relação entre Oriente e Ocidente, onde o Oriente ele recorria à Igreja de Roma para solucionar as questões mais complexas e difíceis, né? Mais um exemplo, era comum que a Igreja Oriental, né, pedisse, por exemplo, até mesmo a excomunhão de hereges a Roma. Tem uma carta enviada pelo Papa Dámaso, por volta do ano 388, aos bispos do Oriente. O Papa ele envia uma carta aos bispos do Oriente, onde foi solicitado que Timóteo, que era discípulo de Apolinário, fosse excomungado, né? Inclusive, a fala do Papa Dámaso é exatamente essa, né? Abre aspas. Porque então voltais a me pedir, né, no caso dos bispos orientais, a condenação de Timóteo. Ele foi também aqui pelo juízo da Sé Apostólica condenado juntamente com o seu mestre Apolinário. Então, os bispos orientais, essa carta enviada pelo Papa Dámaso aos bispos orientais foi justamente porque havia tido uma solicitação por parte do Oriente em relação a Roma, de que Roma realmente confirmasse, né, essa excomunhão, no caso desse herege, né, de Timóteo, que era um seguidor aí de Apolinário. Bom, mais um exemplo, São Cirilo de Alexandria, bispo de uma sé patriarcal oriental, que foi o protagonista no concílio de Éfeso no ano 431. Ele tinha o bispo de Roma, Celestino, como pai espiritual. E em um dos seus sermões, São Cirilo chega a saudar Celestino, papa de Roma, como o arcebispo do mundo inteiro. Outro ponto curioso é que Nestório, o herege, né, antes de estourar o concílio de Éfeso e a sua condenação, etc., né, a gente sabe que os dois grandes protagonistas do concílio de Éfeso foi São Cirilo de Alexandria, em favor da ortodoxia, e Nestório, que era o herege, né, que ele acreditava que Cristo tinha apenas a natureza humana e por isso Maria só deveria ser chamada de Cristotocos, né? Bom, enfim, a questão é que ele também levou o seu caso para Roma. Então é curioso que não apenas os santos, mas até mesmo os hereges procuravam Roma para confirmar aquilo que eles acreditavam ser a ortodoxia. Então, assim, se algum ortodoxo, né, enfim, falar que jamais a Igreja Oriental enxergou isso em algum bispo de Roma, a prova está aqui, né? Só lembrando que, mais uma vez, São Cirilo, ele chamou o Papa Celestino de arcebispo do mundo inteiro em um dos seus sermões. Mais alguns exemplos aí, e esse aqui eu até faço questão de citar porque é bastante interessante, que foi o fatídico cânon 28 do Concílio de Calcedônia, que é muito usado né, por ortodoxos, até mesmo por protestantes, às vezes no sentido de desmerecer a sé romana, etc. Eu já mencionei ele aqui, né? Enfim, muito falado aí pelos orientais não unidos a Roma, mas há uma coisa bastante interessante desse cânon, né? Porque poucos sabem, por exemplo, que a decisão de aceitação ou não do cânon dependeria de Roma. Então, depois de toda a confusão, aqui também não vou entrar no mérito, né? Porque não daria tempo, mas na época o patriarca de Constantinopla era Anatólio, e depois dessa colocação, né, por parte do clero aí de Constantinopla desse cânon, o patriarca de Constantinopla ele disse ao Papa Leão, abre aspas, saiba vossa beatude que eu não tenho culpa no que foi decretado ultimamente no sínodo. Toda a força e confirmação desse ato seja reservado à vossa beatitude. Então, por mais complexo que seja o cânon 28, e aqui a gente precisaria de uma live, de um podcast, de uma série de um tempo maior para poder aplicar a questão, eu quero deixar claro que o próprio patriarca de Constantinopla, Anatólio, ele disse que a confirmação ou não do cânon, por mais agressiva que seja, dependeria do próprio Papa Leão Magno. Então, repetindo, toda a força e confirmação desse ato seja reservado à vossa beatitude, ok? Falando em Papa Leão Magno, né? Mais um exemplo aqui, ele foi o grande protagonista do Concílio de Calcedônia, em 451, e aqui vai um parênteses, né? Foi o concílio do cânon 28 que eu acabei de falar. E o Papa Leão Magno, em uma de suas epístolas, que é a epístola de número 65, capítulo 2, ele diz o seguinte, que por causa de Pedro, o bem-aventurado príncipe dos apóstolos, a Santa Igreja Romana possui a primazia sobre todas as igrejas do mundo inteiro. Então, algo extremamente importante, né? Se até a confirmação de um cânon dependeria do próprio Papa, né? Imagina uma carta enviada, né? Uma carta a próprio punho do Papa Leão Magno afirmando que por conta de Pedro, né, a Igreja Romana ela possui essa primazia sobre todas as igrejas do mundo inteiro. E a gente está aqui por volta do ano 450, né? Por fim, um último exemplo que eu quero deixar dessa relação, né, que é de um santo oriental. E esse santo oriental ele demonstra a essência dessa relação entre o Oriente e o Ocidente. Né? Esse santo nada mais é que São Máximo, o confessor, que era teólogo de Constantinopla. E ele afirma sobre a Igreja de Roma que
abre aspas, desde que o Verbo encarnado desceu até nós, todas as igrejas cristãs de todo o mundo tiveram e tem a grande igreja que vive aqui, isso é, a Igreja de Roma, como única base e fundamento, porque segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então, com toda certeza, a relação entre as duas igrejas, trocando em miúdos, era de uma mãe com os seus filhos. E fazendo até um paralelo com São Paulo, né, em sua Epístola aos Romanos, na introdução lá no capítulo 1, versículo 8, ele diz que a fé daquele povo, isso é, a fé dos romanos, a fé daquela igreja, era celebrada em todo o mundo. Então, a relação realmente, com exceção dessa problemática, às vezes, entre Roma e Constantinopla, como eu já coloquei aqui, praticamente toda a igreja oriental olhava assim, né, para o bispo de Roma como o grande confirmador da fé, como está lá no Evangelho de São Lucas, quando Jesus Cristo diz a Pedro, olha, quando você se converter, confirma os seus irmãos, e essa confirmação ela cabe ao sucessor de São Pedro. Alexandria e Antioquia também eram sedes petrinas, só que as chaves terminaram em Roma, né, e a força da igreja de Roma, além, né, de ser e vir de São Pedro e o seu bispo ser o sucessor direto, o portador das chaves, porque as chaves permaneceram em Roma, a gente não pode esquecer que São Paulo também é um dos grandes protagonistas aí da fundação dessa igreja, e a igreja de Roma ela tem essas duas bases, esses dois pilares, né, tanto São Pedro como São Paulo. Não é à toa que a igreja de Roma ela comemora ambos os apóstolos em uma festa em conjunto. Tá? Agora sobre a questão da última pergunta, que é essa relação atual, né, com uma das sedes patriarcais, no caso com a igreja ortodoxa atual, as sedes patriarcais, etc. Né? Eu posso dizer que a relação atual com uma das sedes, pelo menos, ela é muito boa. Né? Até curiosamente, essa sede atual é que no passado era a sede, de certa forma, entre Roma e Constantinopla havia uma certa briga, né, uma certa rincha, etc. Né? Então hoje a sede de Constantinopla ela tem um bom relacionamento, aliás, um grande, excelente relacionamento com a igreja de Roma. Né? A gente só precisa recordar que a igreja ortodoxa ela é formada por patriarcados e igrejas autocéfalas, e dentre essas sés, né, atualmente, é a sede de Constantinopla, a igreja de Constantinopla, que mostra a maior abertura ao diálogo, mas às vezes temos alguns lapsos mais ecumênicos, né? Por exemplo, né, falei agora da festa de São Paulo e São Pedro, né? A festa da Cátedra de São Pedro, né, durante o ofício litúrgico, que aconteceu há pouco tempo, além de um representante de Constantinopla, o patriarca de Antioquia também esteve presente na Basílica de São Pedro e juntos rezaram com o Papa. Então, a gente não pode esquecer que, embora a sede de Constantinopla ela tenha essa abertura maior, às vezes temos esses lapsos, como aconteceu aí há tempos atrás na festa da Cátedra de São Pedro, onde o patriarca de Antioquia não apenas esteve presente, rezou, e há algumas fotos, inclusive, onde ele beija a cruz do Papa Francisco. O Papa Francisco beija também, né, o peitoral ali, a cruz do patriarca de Antioquia. A relação é um pouco mais complexa com a igreja russa, ou com os próprios leigos ortodoxos em geral, mas com a chamada Segunda Roma, atualmente, né, principalmente com o patriarca Bartolomeu, o contato é bastante próximo mesmo. Agora que ficou explicada, né, a relação dos patriarcados, né, com Roma, a igreja de Roma, eu acho que uma questão importante da gente destacar, né, tangendo essa questão da pentarquia, é aquela problemática da primazia de Pedro, né? E alguns ortodoxos eles vão dizer que não necessariamente a primazia de Pedro resulta no papado, que a primazia de Pedro consistia em ser um primeiro entre iguais. E aí eu queria te perguntar, como é que você responderia às objeções ortodoxas à doutrina do papado, né? E gostaria de te questionar se realmente a primazia de Pedro ela vai ter como resultado o papado, ou se esse é um desenvolvimento que abarca também outras consequências, digamos assim, outras evidências. Bom, as duas perguntas são realmente muito boas, né? Eu vou tentar contextualizar no sentido bíblico, histórico, para poder responder tanto a primeira pergunta em relação à primazia de Pedro, quanto a segunda sobre a questão das objeções ortodoxas. Bom, em relação à primeira pergunta, sim, né? Os católicos, e aqui eu coloco romanos ou membros de qualquer uma das outras 23 igrejas orientais unidas a Roma, até pelo fato de que eu frequento uma igreja bizantina católica, então eu posso dizer que
que a opinião é a mesma, né? A primazia concedida por Cristo a São Pedro é de caráter divino, e aqui eu entendo que, pelo menos eu creio, né? Não apenas eu, mas qualquer pessoa que sempre está envolvido, né, nessa problemática entre católicos e ortodoxos, que aqui reside, né, a principal diferença entre a visão católica e a visão oriental ortodoxa, né? Então eu falo oriental ortodoxa para fazer essa diferenciação entre católicos orientais e ortodoxos orientais. Então, assim, enquanto para um católico o primado é dado a Pedro em caráter divino, isto é fundado pelo próprio Cristo, né, a fim de que não apenas a fé fosse confirmada, mas também que a unidade da cátedra fosse mantida, como diz São Cipriano, lá em seu livro A Unidade da Igreja Católica, no capítulo 4, para um ortodoxo esse primado ele não tem um caráter divino, mas é como se fosse apenas algo institucional. Bom, mas ainda, né, focando nessa questão da primeira pergunta, né, não foram poucos os padres que apontaram essa realidade divina do cargo de sucessor de São Pedro, né, isto é, sucessor, né, da cátedra de onde as chaves permaneceram, como eu já mencionei aqui nas perguntas anteriores. Por exemplo, Santo Ambrósio, em seu livro A Explicação dos Símbolos, no capítulo 7, ele afirma que, abre aspas, Pedro foi o primeiro apóstolo a sentar-se na cadeira da Igreja Romana, fecha aspas. No seu primeiro livro sobre a penitência, lá no capítulo 7, verso 34, o santo diz que, abre aspas, não podem ter a herança de Pedro aqueles que não têm a cátedra de Pedro. Fecha aspas. Santo Irineu, como eu já mencionei, ele afirma que a fundação da Igreja de Roma é a mais excelente, por conta de Pedro e Paulo. Eusébio de Cesareia, em sua obra, na História Eclesiástica, lá no seu livro 2, no capítulo 14, verso 6, ele afirma que, abre aspas, o valoroso apóstolo Pedro, o primeiro dentre todos pela virtude, autêntico general de Deus, munido de armas divinas, foi conduzido até Roma pela providência universal. O Papa Leão Magno, em seu primeiro sermão na Ascensão do Senhor, no capítulo 2, ele diz que, abre aspas, ao bem-aventurado apóstolo Pedro, com primazia foi entregue após as chaves do reino o cuidado das ovelhas do Senhor, fecha aspas. São João Crisóstomo, no seu tratado sobre a providência, no capítulo 17, versos de 1 a 18, ele afirma que Pedro abre aspas, o príncipe dos apóstolos, o fundamento da igreja e o corifeu do coro dos apóstolos, fecha aspas. São Pedro Crisólogo, doutor da igreja, em seu sermão de número 6, ele afirma que, abre aspas, por isso o Senhor confia a Pedro suas ovelhas para que as pastoreie em seu nome e o substitua ao subir aos céus, fecha aspas. São Cirilo de Alexandria, em seu tratado sobre o Evangelho de São João, entre os capítulos 10, 16, versos 12 e 13, ele chama Pedro de o príncipe dos apóstolos. São Jerônimo, como todos conhecem, tradutor da Escritura, em seu comentário sobre o Evangelho de São Marcos, ele afirma que, abre aspas, a igreja foi fundada sobre Pedro, fecha aspas. Tertuliano, em uma de suas obras, contra os hereges, lá no capítulo 36, versos de 2 a 3, ele afirma que, abre aspas, se te encontras próximo da Itália, tens Roma, de onde também para nós está estabelecida a autoridade. Quão feliz é esta igreja a quem os apóstolos conferiram com seu sangue toda a doutrina, onde Pedro foi igualado à paixão do Senhor. Fecha aspas. O Papa Urbano I, por volta do ano 230, ao fazer uma intervenção na Igreja do Egito, através da sua carta aos bispos, no capítulo 1, verso 1, ele invoca, abre aspas, a autoridade de Pedro e Paulo, fecha aspas. O Papa Dámaso, por volta do ano 370, em seu decreto de número 3, ele afirma que, abre aspas, a sé primeira, portanto, é a do apóstolo Pedro e da Igreja Romana, que não possui mancha, defeito ou qualquer outra coisa semelhante. Fecha aspas. Por fim, o Pitato de Mileve, mais ou menos aí no ano 380, em sua obra do Cisma dos Donatistas, lá no capítulo 2, entre os versos 2 e 3, ele afirma que, abre aspas, na cidade de Roma, quem por primeiro se sentou na cátedra episcopal foi o apóstolo Pedro. Ele que era a cabeça de toda a igreja, denominado Cefas, de todos os apóstolos, cátedra que mantém a unidade de todos. Fecha aspas. Então, assim, aliado a esse testemunho histórico, o peso do contexto bíblico sobre a pessoa de Pedro, é importante para nós aqui, eu também não preciso nem me alongar, uma vez que todos sabem a importância das fontes que a Escritura nos oferece. Então, por exemplo, citando alguns versos aqui em Mateus capítulo 10, versículo 2, Marcos 3, 16, Lucas 6, 14 e Atos 1, 3, Pedro ele aparece sempre sendo o primeiro entre os demais, foi ele o convidado pelo Senhor a apacentar as ovelhas, como está em João capítulo 21, versos de 15 a 19. Ele teve o seu nome alterado, como nós podemos ver no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículos de 40 a 42.
E essa alteração ocorre, né, por conta da sua missão, muito bem firmada em Mateus 16:18, sendo a pedra basilar da igreja. Em Mateus 16:19, como dono das chaves do reino dos céus. Pedro também é o primeiro, né, a confessar a divindade de Nosso Senhor, está lá em Mateus 16:16. Ele é o receptor, né, de tal revelação especial, Mateus 16:17. Ele é o porta-voz dos cristãos, como nós vemos lá em Atos, no capítulo 4, versículos de 1 a 3. É aquele que confirma a fé dos irmãos, de acordo com Lucas, capítulo 22:32. É o primeiro a falar no cenáculo, como nós vemos lá em Atos 15, capítulo 15, né, versos de 7 a 11. Ele foi o primeiro a reconhecer e a refutar uma heresia. Isso está testado lá em Atos, no capítulo 8, versículos de 14 a 24. Ele ordenou também o batismo do primeiro gentil, no caso Cornélio, em Atos 10, 4 a 48, e diretamente de Roma, né, ele escreve a sua primeira epístola católica, como está em 1 Pedro, lá no capítulo 5, verso 13. Inclusive, né, atualmente, até alguns léxicos protestantes, como é o caso, eu tenho até aqui em casa, né, o léxico analítico do Novo Testamento grego, né, da editora Vida Nova. Esses léxicos, eles já possuem até a consciência em afirmar que Petrus e Petra são sinônimos, sendo a única diferença o substantivo, né, um masculino e o outro feminino. Inclusive, eu estou até com ele aqui, né, e na página 487, diz exatamente o seguinte, né, para a questão de Petra. Né, Petra, né, rocha, pedra, e para Petrus, no caso, né, e a gente sempre tem essa diferenciação, né, porque falar Petra é a rocha grande, Petrus é uma pequena rochinha, né? Então aqui no léxico de fato diz isso, que para Petra, né, rocha, pedra. Agora para Petrus, o léxico diz o seguinte: pedra, no Novo Testamento, a tradução grega do apelido de Cefas, dado ao apóstolo Simão, e tendo, portanto, o mesmo sentido de Petra. E qual é o sentido de Petra? De acordo com o léxico aqui na página 487, que Petra nada mais é que rocha. Então assim, né, se alguém quiser brigar comigo, que brigue com o léxico. Bom, mediante a isso, né, é sempre bom relembrar que o aramaico não tinha uma definição mais avantajada, né, como o grego, né, para Cefas, Kepas, etc., né, o nome dito por Cristo, né, para designar a pedra, né, tanto no Tu és Pedro, como no sobre essa pedra. Então assim, católicos romanos e católicos orientais unidos a Roma, né, possuem motivos em abundância para dizer que a primazia de Pedro, né, resulta no direito do bispo, que rege a igreja, que está na região dos romanos, resulta no papado. Bom, agora quanto às objeções dos ortodoxos, eu entendo que a análise ela precisa ser mais profunda, detalhada, né? Eu também não entendo que isso daria para ser feito numa live, num podcast, porque assim, boa parte do discurso ortodoxo, a principal objeção, né, no caso deles, é de que Roma tinha apenas uma primazia de honra, né, e que esse direito não influenciava o modo de operação das igrejas do Oriente. Eu já compartilhei, né, um conteúdo extenso sobre essas relações aí nas questões anteriores, mas eu vou tentar compartilhar, né, mais alguns dados aqui. Não será exatamente o aprofundamento, mas eu espero pelo menos tentar mostrar um pouco da posição católica, né? Então assim, a minha primeira resposta quanto a isso seria olhar para as próprias igrejas orientais, essas igrejas patriarcais que estão unidas a Roma e que mantêm a sua espiritualidade, o seu modo teológico de expressão e até mesmo o credo niceno-constantinopolitano, sem a inclusão do filioque, né? Essas igrejas aceitam que o primado sucessor de São Pedro em Roma é de origem divina, porque foi dado pelo próprio Jesus. Como eu já mencionei, eu estou na igreja melquita, e a espiritualidade de vida, seja pelos santos, através da filocalia, da tradição oriental, na divina liturgia de São João Crisóstomo, na comunhão eucarística nas duas espécies, nos ícones, nas orações, no combusquine, na oração do coração e etc., são plenamente conciliáveis com a aceitação de que temos uma cátedra, né, que nos une, um elo no corpo de Cristo que reside na pessoa do Papa que está em Roma. As igrejas suiures vivem o que foi a cristandade no primeiro milênio, sem divisões, e não mudaram a sua espiritualidade, a sua linguagem teológica para se adequar ao Ocidente, né? Claro que no passado sofreram um pouco por conta de latinizações, mas principalmente no pós-Vaticano II, essas igrejas recuperaram todo o seu patrimônio histórico, inclusive a eparquia que eu frequento em São Paulo, algumas pessoas vendo vídeos e fotos que às vezes eu publico, né, no Facebook, etc., no Instagram, da Divina Liturgia, da Iconossas, e já me perguntaram se era uma igreja ortodoxa, por exemplo, né? E a minha resposta é sempre a mesma. Sim, é uma igreja ortodoxa, mas ela está unida a Roma. Então eu entendo que a primeira resposta seria olhar essas igrejas que estão unidas hoje atualmente, aceitam, né, a questão da primazia de São Pedro na pessoa do Papa de Roma. A segunda resposta, ela seria quanto à necessidade dessa cátedra da unidade. A gente sabe que atualmente na Igreja Católica temos problemas, temos alguns cismas pequenos, né? Por exemplo, a gente fala muito da fraternidade sacerdotal São Pio X,
péssimo, né, por conta aí de um radicalismo mais tradicional, etc., mas são pequenos grupos, né, em geral, a unidade grande da igreja, né, de milhões, bilhões de católicos espalhados pelo mundo, essa unidade está muito bem centralizada, né, então essa questão dessa cátedra da unidade ela é importante, né, a gente teve há pouco tempo aí um cisma entre Constantinopla e Rússia, talvez foi o maior desde 1054, e nós temos atualmente 2 patriarcas com poderes iguais, e que por divergência entre as duas sedes, né, as duas sés, pelo menos do lado russo, até onde me consta, não há mais uma comemoração formal do bispo de Constantinopla. Então esse é um típico caso de que a falta desse poder final, né, para a resolução de conflitos poderia ser resolvido facilmente e o problema, né, quando não se tem uma autoridade final, infelizmente são cismas. Então, pelo menos eu entendo que a cátedra, como já dizia São Cipriano, né, a cátedra da unidade, né, ela precisa existir. Então, isso reside no Papa. Se você tem algum problema de relacionamento entre excessos patriarcais, entre a igreja, etc., o Papa ele precisa fazer essa intervenção. E nesse caso de Constantinopla e Rússia, como os bispos não possuem uma diferenciação nesse sentido, não há como resolver, né? Vai ter que esperar provavelmente um dos 2 bispos morrerem, Bartolomeu, enfim, não sei, para que um novo patriarca sente-se na cátedra e talvez consiga resolver a problemática, né, entre essas duas igrejas. Então é um segundo ponto também que eu acho que é importante a gente vislumbrar aqui. E a terceira de última resposta é olhar para a história e verificar como o Oriente de fato enxergava Roma, né, não apenas como uma sede de honra, mas como uma sede de plena autoridade sobre a igreja, né, e aqui eu acho que é importante compartilhar mais dados históricos, né? Não apenas trazendo meras citações dos santos padres. Como eu já mencionei, né, sobre as sedes patriarcais, todas as 5 sedes patriarcais possuíam poderes, tá? Eu acho que é importante afirmar isso, porque às vezes é comum que católicos menos entendidos do assunto diminuam a importância dos outros patriarcados, como por exemplo, como se, sei lá, um cardeal fosse maior que um patriarca, e não. Na verdade, o Papa também, um dos seus títulos no passado era Patriarca do Ocidente, Bispo da Igreja de Roma e Patriarca do Ocidente, etc., embora partindo do munus da jurisdição universal dependeria do Bispo de Roma. Mas é importante a gente dizer que os patriarcados eles não tinham uma influência menor, uma importância menor, né, como se eles fossem cegamente comandados por Roma, né, como se fossem apenas filiais. Na verdade a coisa não funcionava bem assim, até porque estamos falando de uma época com pouco acesso a uma rápida troca de informações, então seguindo até mesmo os antigos cânones como o de número 4 e 6 do Concílio de Nicéia, né, o primeiro concílio em 325, ou o segundo cânon do primeiro concílio de Constantinopla em 381, cada igreja bispo tinha seu limite de jurisdição local, né? Cada patriarcado tinha seu limite de jurisdição regional, incluindo Roma. Roma também tinha isso, né? Seria o que chamamos de conceito de subsidiariedade, né? Então, assim, cada um comandava a sua área, porém, quando entramos no aspecto universal da decisão, ela cabia à Sé Apostólica, cuja cátedra estava o sucessor direto da chave de São Pedro, Príncipe dos Apóstolos. Então, tínhamos 3 níveis de poder, né? Se assim podemos dizer, local, regional e universal, né? Local, igrejas locais, o regional, na parte da questão dos patriarcados, e Roma também tinha isso. Então, por exemplo, o patriarca de Constantinopla não poderia, por exemplo, exercer seu poder na região presidida pela Igreja de Roma e etc. Mas quando entrava no âmbito universal da questão, né, em questões complicadas onde as igrejas não conseguiam resolver os seus problemas, se apelava a Roma, né? Roma era a instância final. Então, quanto à ideia de localidade, né, e regionalidade, né, ambas as igrejas concordam, né, no aspecto universal entra a divergência, né, porém essa divergência ela fica mais acentuada principalmente depois de 1054, do pós-cisma, etc., né, porque antes o Oriente entendia e aceitava isso sem maiores problemas, né, e há uma farta e robusta documentação a esse respeito, né. A gente não pode esquecer, por exemplo, que no decreto gelasiano lá do ano 496 afirmava que, abre aspas, a Santa Igreja Romana foi anteposta às outras igrejas não por decisões conciliares, mas obteve seu primado da palavra evangélica do Senhor e Salvador. Então, assim, explorando um pouco esse contexto histórico, nós temos, por exemplo, começando pela carta aos Antioquenos do Papa Júlio, no ano 341, né, bem antes ainda desse decreto gelasiano. Então, havia tido uma confusão entre Alexandria, entre as sés, né, de Alexandria e Antioquia, 2 sés ortodoxas orientais. Eles tentaram resolver o problema, não conseguiram e foram até Roma, e a conclusão final do pontífice em sua carta foi que eles deveriam, abre aspas, escrever primeiro a nós, no caso a Roma, e daí venha a ser estabelecido o que é justo. Então,
tentaram resolver o problema, não conseguiram, e aí quando chegou em Roma disse, olha, o problema resolve aqui, e a gente estabelece aquilo que é certo, né? No Sínodo de Sádica, muito conhecido também, lá no ano 343, esse sínodo, a principal, né, a função, a principal pauta foi a reabilitação de Santo Atanásio, que era bispo de Alexandria, de Macéia Oriental, né? Então, os cânones desse sínodo eles são claríssimos a respeito da primazia do bispo de Roma. Lá no cânon 3 ele afirma que, abre aspas, causa seja determinada pelo julgamento do bispo de Roma, fecha aspas. Na carta enviada ao Papa Júlio pelos bispos conciliares de Sádica, né, ainda no ano 343, é dito com todas as letras que, abre aspas, as províncias recorram à cabeça, isto é, a sé do apóstolo Pedro, fecha aspas. Esse sínodo ele é importante porque mostra a igreja, né, a autoridade do bispo de Roma fazendo intervenções no Oriente, né, o cargo do bispo de Santo Atanásio, de Alexandria, ele foi, né, praticamente devolvido através desse sínodo, né, e esses cânones eles são extremamente importantes para mostrar como a igreja olhava, né, para o bispo de Roma. E a gente ainda está numa época bastante primitiva, diga-se de passagem, né, praticamente estamos entrando no período mais aflorado aí da patrística, né. Bom, um pouco mais à frente nós temos o Papa Dámaso, né, em sua carta aos bispos orientais no ano 374, antes do primeiro concílio de Constantinopla, né, confirmando o primeiro concílio de Nicéia, dizendo que de fato, né, mantemos em tudo inviolável a fé do concílio de Nicéia. Inclusive 4 anos mais tarde o mesmo Papa ele volta a enviar uma outra carta, né, às igrejas orientais, falando sobre o caso de Timóteo, que eu já mencionei aqui, né, onde os bispos ortodoxos pediram para que a Sé Romana o condenasse. Então, assim, é difícil não perceber como o Oriente olhava para o Ocidente, né, como um filho olha para sua mãe. É importante dizer isso, na verdade é importante, né, disso, saber que o bispo de Roma, como sucessor de São Pedro, ele tinha consciência de que ele dava, né, esse poder de ligar e desligar. O Papa Cirício, né, no ano 385, especificamente no dia 10 de fevereiro, ele envia uma carta ao bispo Imério de Tarragona, né, dizendo que, abre aspas, levamos o peso de todos os que estão sobrecarregados, mas ainda leva-o conosco o bem-aventurado apóstolo Pedro, que em tudo, conforme acreditamos, nos protege e defende enquanto herdeiros do seu ministério. Né? Inclusive, só um parênteses aqui, tem até um princípio de intercessão dos santos, de proteção aqui no caso de São Pedro. Né? Mas enfim, né, fecha aspas para essa citação. Então, os bispos de Roma, eles acreditavam que não eram apenas os sucessores de Pedro, mas que o próprio príncipe dos apóstolos protegia a Sé com as suas orações. Então é comum você encontrar em textos do Papa Leão Magno, né, textos posteriores do ano 450, ele pedindo, por exemplo, até as orações de São Pedro. Então, assim, são provas bastante contundentes a esse respeito. O Sínodo de Toledo, no ano 400, na época do Papa Anastásio, ele afirmava que quem seguisse determinada seita, por exemplo, sei lá, o priscilianismo, deveria sofrer um anátema, mas não porque era simplesmente um herege, mas porque, né, palavras do próprio sínodo, era, abre aspas, né, contrário à sé de Pedro, fecha aspas. Isto é, contrário à sé apostólica de onde deriva a verdade. Outro exemplo, embora fosse no Ocidente, mas mostra essa consciência de que a Igreja de Roma tinha, né, para com toda a cristandade, foi a carta enviada pelo Papa Inocêncio I, no ano 417, aos bispos do Sínodo de Cartago, onde ele diz que, abre aspas, vós que reconhecestes que se deve recorrer ao nosso julgamento, sabendo que é devido à sé apostólica, já que todos os que fomos postos nessa sé desejamos seguir o apóstolo, mesmo do qual emergiu o próprio episcopado e toda a autoridade da sua função. Então, uma consciência bastante clara a esse respeito. Ainda no mesmo ano, né, uma outra carta foi enviada ao bispo Silvano e aos padres que estavam em outro sínodo, no caso de Mileve, no dia, né, 27 de janeiro, né, o Papa ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, sabeis que sempre da fonte apostólica fluem para todas as províncias respostas aos que a solicitam. Particularmente, cada vez que é discutida a doutrina da fé, julgo que todos os nossos irmãos e coepiscopos devem referir-se somente a Pedro, isso é, ao detentor do seu nome e do seu munus honorífico. Então, consciência claríssima, né? O Papa Zósimo, no ano 418, também enviou uma carta ao Sínodo de Cartago dizendo que, abre aspas, tão grande autoridade tem sua origem em Pedro, e as subsequentes decisões de todos os antepassados confirmam que a Igreja Romana é firmada por todas as leis e costumes humanos e divinos. Fecha aspas. Então, vejam que a mesma disposição para com o Oriente também era vivida no Ocidente em relação a esse entendimento da sé apostólica, onde reside o sucessor de São Pedro. E ainda abundam assim muitos outros exemplos, né? Veja que o Papa Bonifácio I, no dia 11 de março do ano 422, mandou uma epístola ao bispo Rufo da Tessália,
E para quem não sabe, né, a Tessália era uma antiga região da Grécia. Então assim, estamos aqui mais uma vez falando de como a Igreja de Roma agia com os orientais e como eles aceitavam isso, né? É engraçado que nessa carta o bispo de Roma ele faz uma intervenção em um sínodo da Igreja de Corinto, uma igreja grega, dizendo o seguinte, né, a epístola aqui no caso do documento, abre aspas, dirigimos direto ao sínodo de Corinto, um escrito com o intuito de fazer compreender a todos os irmãos que não se pode deliberar sobre um julgamento nosso. De fato, nunca é lícito deliberar outra vez a respeito do que uma vez foi estabelecido pela Sé Apostólica. Assim, não dá para saber exatamente o que aconteceu, se alguém chegou a discordar de uma decisão da Igreja de Roma. A questão é que o Papa simplesmente disse que não. Né? Aquilo que a gente decide, aquilo que foi estabelecido, não é lícito deliberar contra nós. Então, here I'm the boss, eu sou o chefe e ponto. E não foi apenas essa carta, né? Ele mandou outras duas, e uma especificamente aos bispos, né, da Tessália, que não especificamente a um bispo, mas aos bispos, né? E também foi no ano 422, onde o Papa ele é claríssimo, e ele diz o seguinte, abre aspas, exceto que a Igreja Romana é para as igrejas espalhadas pelo orbe inteiro como a cabeça de seus membros. Quem dela se desliga seja banido da religião cristã, já que deixou de estar inserido nela. Isto é, fecha aspas aqui para essa citação, a Igreja de Roma não agia com autoridade apenas com Roma, era em todo o orbe. Essa carta é claríssima, e olha que estamos há 600 anos antes do grande cisma de 1054. Né? Então ele diz que a Igreja Romana é para todas as igrejas espalhadas pelo orbe inteiro, como a cabeça de seus membros. Bom, eu mencionei aqui duas cartas, né? Uma ao bispo da Tessália, a outra o Papa enviou aos bispos da Macedônia, dizendo o seguinte, abre aspas, pertence ao bem-aventurado apóstolo Pedro o cuidado por ele assumido da Igreja Universal, que segundo o testemunho do Evangelho sobre si sabia fundar. Então o Papa enviava cartas para os bispos da Tessália, para sínodos da Igreja de Corinto, para os bispos da Macedônia, dizendo aquilo que de fato nós cremos até hoje como católicos, né? Isso é, a Igreja Universal, não apenas a região dos romanos, ela de fato era a igreja, né, que exercia esse testemunho universal para com toda a cristandade, né? Um pouco mais à frente nessa carta, nessa mesma que eu acabei de ler, o Papa ele até coloca, né, as prerrogativas aí das outras sedes petrinas, né? E até curioso que ele nem cita Constantinopla, né? Por conta, acho que eu comentei aqui nas questões passadas sobre a questão do cânon 3, né, do Concílio de Constantinopla, que colocava Constantinopla depois de Roma, e foi um cânone não aceito por a Igreja de Roma, foi um cânone que a Igreja de Alexandria, que era uma igreja oriental, também rejeitou, e etc. E é engraçado que aqui a gente está praticamente 40 anos depois do Concílio de Constantinopla, isso é do sínodo até então, né? Esse sínodo ele ganha caráteres mais universais do Concílio de Calcedônia, e ele coloca, né, o Papa aqui nessa carta, né, as referidas sedes depois de Roma, sendo Alexandria e Antioquia, e acaba não citando Roma, né? Inclusive ele diz o seguinte, né, abre aspas, né, as referidas grandes igrejas mantêm por força dos cânones sua posição de dignidade, a de Alexandria e a de Antioquia. Então os papas não apenas legislavam de forma universal, mas também protegiam essas sedes de cunho petrino, né? Enfim, né, citando de novo essa questão, né, que realmente a gente percebe que o Concílio de Constantinopla I ainda era tratado como um sínodo, né, porque o cânon 3, como eu mencionei agora, né, há pouco, que dava privilégios à sede de Constantinopla depois de Roma, o que parece, né, continuava meio que no limbo. Mas enfim, de qualquer forma, o Papa ele termina a sua epístola, né, essa carta da seguinte maneira, e vejam só que coisa curiosa, né, abre aspas, as igrejas orientais para as grandes questões nos quais fosse necessário maior investigação, sempre têm consultado a Sé Romana, e que toda vez que necessário tem pedido o seu auxílio. Então, era costume das igrejas orientais recorrerem a Roma. É muito claro que a Sé Romana não tinha apenas um título de Roma, como alguns pensam, né? Mas alguns outros fatos, né, para a gente ainda ter uma visão ainda maior. Concílio de Éfeso, por exemplo, no ano 431, na seção de número 2. O legado papal, Felipe, né, ele fez uma apresentação no seguinte teor, abre aspas, né, Felipe, presbítero e legado do Papa Celestino I. Esse Papa Celestino foi o Papa que era pai espiritual de Santo Atanásio, de Alexandria. Bom, enfim, diz o seguinte, né? Agradecemos ao santo e venerável concílio porque quando os escritos de nosso bem-aventurado e santo Papa foram lidos para vós unistes a santa cabeça também por intermédio de vossas santas aclamações, já que vossas santidades não ignoram que a cabeça da fé inteira, a cabeça
dos apóstolos é o bem-aventurado Pedro, apóstolo, né? A gente sabe que praticamente na história foi condenado pelo Papa Celestino, né? Através da sua carta e tal, que foi lida por Santo Atanásio, São Cirilo, né? São Cirilo de Alexandria. Então veja só, né, a dinâmica do concílio de Éfeso, né? Dizendo que o Papa, ele é a cabeça dos apóstolos, do bem-aventurado Pedro, apóstolo, a cabeça da fé inteira, né? Diga-se de passagem. E eu citei esse trecho porque eu não sei exatamente de onde as pessoas dizem também que os papas nem participaram dos concílios, já ouvi muito disso, né? Tudo bem que para a época, né, o imperador ele tinha uma função importante, né, para a antiga cristandade, né? Ele era o protetor da igreja no campo secular, mas as confirmações ficavam em Roma, né? Aliás, um papa ele não precisa nem participar de um concílio, né? O que ele precisa é confirmar se de fato aquilo que foi discutido é ou não depósito da fé, isto é, confirmar a verdade. Mas eu ainda vou trazer mais alguns dados dos concílios, né? Mas se vocês perceberem, né, eu estou até tentando seguir essa ordem cronológica dos fatos aqui para facilitar a questão dos anos, né? Pois bem, o Papa Leão Magno também chegou a enviar uma carta ao até então bispo Anastásio, também da Tessália, tá? Então, um outro papa, né? E lá ele diz o seguinte, abre aspas, de fato, também entre os beatíssimos apóstolos, na igualdade da honra, houve certa diferença de poder. E se bem que a eleição fosse comum a todos, a um somente foi dado ter a primazia sobre os outros. E depois ele conclui dizendo que o cuidar da Igreja Universal permaneceria com a única sé de Pedro. Então, assim, esse texto, essa carta, né, do Papa Leão Magno ao bispo Anastácio, né, que era o bispo da Tessália, região oriental, é importante para que a gente sempre perceba que, embora existissem outras sés petrinas, ao se falar do poder de onde as chaves permaneceram, a referência era sempre, né, da única sé de São Pedro, no caso Roma. E falando ainda de São Leão Magno, né, nem todo mundo sabe que antes do concílio de Calcedônia, no ano 451, houve um outro concílio que foi condenado pelo Papa, que foi o chamado Concílio de Ladrões de Éfeso, né, encabeçado aí por Eutix, que era arquimandrita de Constantinopla. E se eu não me engano, o herege, né, no caso Eutix, ele também apresentou seu caso a Roma, né, mas não apenas o concílio de Latrocínio foi condenado por Leão, como também a cavalaria inteira dos hereges, né, então foi todo mundo condenado, o Papa derrubou o concílio, né, então é importante dizer que o Papa não apenas confirma decisões dogmáticas, né, como eu já disse, né, um concílio, o Papa não precisa necessariamente participar, mas ele precisa confirmar essas decisões, mas ele também derruba falsos concílios, né? Falando em Calcedônia, mais um concílio ecumênico, mais uma vez o Papa sendo o grande protagonista, né? Na quinta sessão do dia 22 de outubro de 451 é dito o seguinte, abre aspas, a carta que o Beatíssimo e Santíssimo Arcebispo Leão, que preside a máxima e antiga Roma, escreveu ao arcebispo Flaviano de santa memória para eliminar a opinião errônea de Eutix. Essa carta está em harmonia com a profissão de fé do grande apóstolo Pedro e é para nós uma coluna comum entre os heterodoxos a favor das sentenças corretas. Outra coisa assim, interessante do pontificado do Papa Leão era a forma como todos viam, né, esse munus através da Igreja de Roma. Há uma carta sinodal aí do começo de novembro do ano 451, cujo texto original é em grego, né, e essa epístola enviada ao Papa São Leão Magno, né, diz o seguinte, abre aspas, que coisa, de fato, dá alegria mais sublime que a fé, desde antigamente Nola transmitiu para a salvação o próprio Salvador, dizendo, ide e ensinai a todas as gentes. Tu mesmo a tens conservado, qual corrente de ouro descida do céu até nós por ordem de quem rege, fazendo-te para todos o intérprete da voz do bem-aventurado Pedro e atraindo sobre todos a bem-aventurança de sua fé. Então, uma coisa lindíssima, né? Uma carta que falava, né, que essa confirmação, né, uma corrente que desce do céu, né, daquele que rege, quem rege é Cristo, né, até as mãos aí do sucessor de São Pedro que reside em Roma, fazendo e confirmando, né, a fé e atraindo sobre todos a bem-aventurança, né, da pureza da fé. Então, assim, esse sentimento, né, ele está muito bem alinhado com o decreto gelasiano do ano 496, eu já citei ele aqui no cast, né, e reforça onde é dito que, de novo, né, abre aspas, a Igreja Romana foi anteposta às outras igrejas não por qualquer decisão conciliar, mas obteve seu primário da palavra evangélica do Senhor e Salvador. E continuando, né, mais ao fim da primeira parte do documento é dito que, abre aspas, né, a primeira sé do apóstolo Pedro é a Igreja Romana que não tem mancha nem ruga, nem qualquer coisa do gênero, fecha aspas. O documento depois ele cita a sé de Alexandria e Antioquia em sequência, né, referenciando o cânon 6 aí de Nicéia, e mais uma vez não cita Constantinopla como a segunda, né. Bom, e praticamente já finalizando a questão, até porque eu creio que a coisa já está grande, tem muito documento,
não vai ficar muito massivo. Mas tem um documento assim que me agrada muito, né? Me agrada por demais e que para mim revela não apenas a essência do primado do Bispo de Roma, mas também como a Igreja Oriental enxergava, que é a chamada fórmula do Papa Hormisdas. Infelizmente eu não vou conseguir explicar em detalhes, né, o porquê dessa fórmula ter sido gerada, mas em linhas gerais tratava-se de uma profissão de fé que foi destinada ao clero, isso é, bispos e padres que estavam voltando aí do chamado cisma acaciano, né? Esse cisma ele foi entre Ocidente e Oriente e teve como protagonista Cássio, que era patriarca de Constantinopla, né, por volta do ano 470. O principal problema é que as definições do Concílio de Calcedônia praticamente foram rejeitadas por ele e, trocando em miúdos, os orientais começaram a flertar fortemente com o miafisismo, né? Isso gerou tensões entre o Ocidente e o Oriente. Por conta disso, né, durante 35 anos, as duas sés, no caso Roma e Constantinopla, cortaram as relações e a reunião dessas duas sés só se daria através dessa fórmula, né? E o mais interessante dela é que o documento foi subscrito pelo patriarca de Constantinopla, João, no ano 515, isso é, concordando com tudo aquilo que Roma dizia a respeito do seu poder, que era derivado do apóstolo Pedro. Não apenas ele, mas de acordo com Denziger, esse tipo de fórmula foi subscrita posteriormente pelo imperador Justiniano e pelo patriarca Menos de Constantinopla, isso é, por volta do ano 536, e mais tarde o quarto concílio de Constantinopla também subscreveria. Então, é um documento que é uma prova de que Roma não tinha apenas um título de honra. Bom, eu não vou ler o documento inteiro, mas eu vou destacar os principais pontos aqui e fazer alguns comentários, né? Então vamos lá, o primeiro ponto diz o seguinte, abre aspas, né? O começo da salvação é guardar a regra da verdadeira fé e não desviar de modo algum de quanto foi estabelecido pelos padres. E já que não se pode preterir a sentença de nosso Senhor Jesus Cristo que diz, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, quando foi dito, é demonstrado pelos fatos que seguiram, já que junto à sé apostólica, a religião católica tem sempre sido conservada e imaculada. Fecha aspas. Um comentário aqui, né? Essa é a primeira parte e o que mais me chama a atenção é que o documento já inicia afirmando as prerrogativas petrinas e afirmando que através da sé apostólica, isso é, através da sé de Roma, a religião católica foi mantida conservada e imaculada. E só lembrando, né? Esse documento ele foi assinado pelo patriarca de Constantinopla, tá? Continuando. Ponto 2 aqui, de destaque, abre aspas, condenamos também, anatematizamos a Cássio, bispo de Constantinopla, condenado pela sé apostólica. Fecha aspas. Aqui, outro trecho interessantíssimo, né? Constantinopla também condena Cássio, porém o julgamento primário foi da sé apostólica, isso é, de Roma. Logo, o bispo de Roma havia condenado e lançado um anátema a um bispo de uma sé oriental. Só esse pequeno trecho aqui já mostra que Roma exercia realmente um poder além de suas fronteiras, né? Terceiro ponto. Abre aspas. Consequentemente, acolhemos e aprovamos todas as cartas do bem-aventurado Papa Leão escritas por ele a respeito da religião cristã. Fecha aspas. Esse trecho aqui é maravilhoso, né? E por quê? Assim, é uma pequena perícope que poderia passar despercebido se nós não resolvêssemos olhar para o que o Papa Leão dizia, né? Se a sé de Constantinopla assina dizendo que, abre aspas, acolhe e aprova todas as cartas do bem-aventurado Papa Leão, fecha aspas, caberia dizer quais são elas, né? Eu já citei uma delas aqui durante o cast, eu vou repeti-la, né? Que é a carta de número 65.2, que diz o seguinte, abre aspas, por causa de Pedro, bem-aventurado príncipe dos apóstolos, a Santa Igreja Romana possui a primazia sobre todas as igrejas do mundo inteiro. Fecha aspas. Então a questão é o seguinte, se eles aceitaram todas as cartas, bom, são todas, né? É o que está escrito lá, acolhemos e aprovamos todas as cartas, inclusive a carta 65, onde o Papa Leão afirma que a primazia era de Roma, né? Prosseguindo aqui com o quarto ponto do documento, abre aspas, portanto, seguimos em tudo a sé apostólica e proclamamos tudo quanto foi por ela estabelecido, e por isso espero merecer estar na comunhão convosco, aquela que a sé apostólica proclama. Fecha aspas. Aqui, esse pequeno trecho da fórmula dispensa qualquer comentário, né? A maior sé das igrejas orientais do primeiro milênio, né, no caso Constantinopla, está afirmando que segue em tudo a sé de onde reside o bispo de Roma, não apenas segue, como também proclama que foi por ela estabelecido e deseja estar em plena comunhão com ela. Olha, isso é forte, é muito forte. Se às vezes alguém pensar que não existe nenhum documento, nada, que diga que as igrejas orientais de fato olhavam para Roma nesse sentido venerativo e que apenas davam para o bispo de Roma um título de honra, esse trecho da fórmula de Hormisdas ele pode desmentir qualquer uma dessas prerrogativas, porque o patriarca de Constantinopla, que subscreveu isso, não apenas ele, depois posteriormente outro patriarca, 30 e poucos anos depois, os imperadores, dizendo que tudo aquilo que for estabelecido pela sé apostólica, eles não apenas seguiriam, mas eles desejariam estar em comunhão com ela. Então é realmente algo fortíssimo, né? Bom, e o último ponto aqui, o último trecho dessa fórmula que eu gostaria de
de compartilhar diz o seguinte, abre aspas, prometemos não ler durante os mistérios os nomes daqueles que foram afastados da comunhão com a Igreja Católica, isto é, aqueles que não estão de acordo com a sé apostólica. Esta minha profissão, pois, eu a subscrevi de própria mão e ofereci a ti, Hormisdas, santo e venerável Papa da cidade de Roma. Então assim, como se já não bastasse todas as afirmações feitas nessa fórmula sobre o primado da Igreja de Roma, isto é, da sé apostólica, a última parte do documento diz que todos aqueles que foram condenados por essa Santa Sé não seriam mais comemorados durante a celebração dos mistérios na Igreja Oriental. Isso é, meu povo, tudo aquilo que a Igreja de Roma afirmava, falava, proclamava e condenava era plenamente aceito no Oriente e a prova está aí. Existem ainda muitos outros documentos que eu poderia citar, mas a coisa ia ficar muito mais extensa do que já está, né? Então é melhor deixar isso para outra oportunidade. Mas para finalizar de fato essa resposta, né, que o Jadson fez a pergunta, né, como eu responderia, eu coloquei várias prerrogativas, pontos e etc. Eu separei um trecho aqui que foi lido na sessão de número 18, a 18ª sessão do Terceiro Concílio de Constantinopla, né, o Sexto Concílio Ecumênico. E a convocação do concílio, né, se deu por conta da heresia monoteliça, né, que afirmava que Cristo tinha uma única vontade, enfim, né, e o concílio nos finalmente confirmou a fé ortodoxa de que Jesus Cristo tinha duas naturezas, duas vontades, no caso, a divina e humana, e etc. Né? E mais uma vez, aqui como nos outros concílios, aqui vai um parênteses, né? Há quem diga que Roma e o Papa não tinham qualquer participação, e sabe lá Deus por quê, né? De onde o povo tira essas coisas. Para nós católicos, né, é muito claro que um concílio só tinha validade com a confirmação do pontífice. Aqui, né, vai mais uma prova de que o Papa de Roma ele agia na confirmação da fé, né? Então, a sessão de número 18, a 18ª sessão do concílio, diz o seguinte, abre aspas, o sumo príncipe dos apóstolos combatia conosco. De fato, tínhamos no seu imitador, parênteses meus, tá? Meu, isso é, o Papa, fecha parênteses. E o sucessor da Sé, abre parênteses, isso é, Roma, fecha parênteses. Um sustentáculo que em carta nos ilustrou o mistério divino. Aquela antiga cidade de Roma fez chegar a ti uma profissão de fé escrita por Deus e por meio de Agatão, isto é, o Papa, né? Falava Pedro, fecha aspas. Uma profissão de fé escrita por Deus por meio do Papa Agatão, né? A confirmação. Quando a gente fala às vezes de infabilidade papal e etc, é justamente isso, né? Nós cremos que essa confirmação, quando o Papa fala ex cátedra, ela de fato deve ser infalível, não porque ele está falando, mas é porque é o próprio Deus fazendo essa intermediação através da sua igreja. E é isso, gente. Creio que eu consegui partilhar pelo menos uma boa porção da argumentação católica a respeito do tema. Mais uma vez eu digo, eu não quero convencer ninguém aqui, eu só estou apenas compartilhando a visão católica. E quando eu falo católica, eu quero falar aqui como o patriarca Máximo IV da Igreja Melquita, na época do Concílio Vaticano II, onde ele diz que a Igreja de Roma é apenas uma das igrejas das tantas outras igrejas orientais que estavam, né, unidas em comunhão, né? A Igreja Católica ela é formada atualmente por 23 igrejas orientais e a Igreja de Roma que é a Igreja Ocidental. E na época, entre os mais variados documentos que o patriarca Melquita Máximo IV colocou no Concílio Vaticano II, ele diz que a Igreja Latina faz parte, né, dessa Igreja Católica. Então, eu quis compartilhar aqui a argumentação católica a respeito do tema e como ocidentais, romanos, como católicos orientais enxergam a questão do primado do apóstolo Pedro e dos seus sucessores na Igreja de Roma, onde ele morreu e onde as chaves permaneceram. Tá bom? Espero que tenha sido de bom proveito aqui a questão. Entendi, Eric. Depois dessa belíssima exposição, onde ficam bem evidentes as diferenças interpretativas, né, da ortodoxia e da Igreja Latina em relação à questão da primazia de Pedro, né, e suas consequências e a questão do papado, eu queria te perguntar também, né, na tua opinião, o que é que seria necessário, então, tendo em vista essas divergênciazinhas, né, para que o Ocidente e o Oriente pudessem se reunificar completamente nos dias de hoje? Olha, Jadson, questão complexa, tão difícil quanto as outras aqui que eu já dissertei. Talvez como um católico de espiritualidade bizantina, eu poderia dizer o seguinte, né, veja, né, olha as igrejas, as 23 igrejas suíres unidas a Roma, aceitaram a comunhão com o Papa, mantêm toda a tradição oriental, sua linguagem teológica é aceita e respeitada, e elas procuram compreender a linguagem teológica do Ocidente, e todas as 24 igrejas, isto é, as 23 igrejas orientais e mais a Igreja de Roma vivem em harmonia. Mas seria algo assim que não ia resolver a situação, até porque, ao menos do lado dos orientais ortodoxos, o problema é muito mais profundo, né? A gente sabe que nos últimos anos tem acontecido uma série de reuniões, né, através de comissões teológicas, né, que procuraram tentar, né, aparar as arestas, né, toda essa problemática que vem desde do cisma, né? Então, por exemplo, o Filioque, embora já tido
por alguns líderes ortodoxos como uma mera questão de semântica, né? Por exemplo, o bispo Calixtus Ware, que foi um dos grandes tradutores aí da Filocalia para o inglês, etc., né? Ele mesmo é um desses hierarcas aí da Igreja Ortodoxa que entende que a questão é apenas semântica, não há um problema teológico entre Ocidente e entre Oriente. É a mesma interpretação dos orientais unidos a Roma, né? Agora, para muitos outros, ainda é uma causa de desunião, né? Os ortodoxos, assim como também os católicos orientais, por exemplo, também rezam pelos mortos, a fim de que eles possam ser purificados, né? Embora a linguagem do Ocidente se pareça um pouco mais jurídica, né? O ponto final é a teórica, a purificação. Então não seria, pelo menos ao meu ver, um ponto de choque entre as duas escolas. É claro que para o Ocidente tem a questão do purgatório, né? O Oriente Católico hoje que está muito mais familiarizado também com a linguagem ocidental, vê a questão apenas como uma purificação, né? Talvez não realmente como uma linguagem mais jurídica. A gente sabe que a Igreja Ortodoxa, ela entende que após a morte ainda há um Hades, né? As pessoas que morrem podem estar nesse Hades, as pessoas podem sair, né? Irem até o céu e etc. Mas a questão é reza-se pelos mortos, né? E reza-se com uma finalidade que eles sejam salvos, né? No nosso caso, a gente entende que após a morte há o juízo, como está no livro dos Hebreus, e a gente entende que as pessoas só podem de fato serem purificadas, salvas, a coisa acontece aqui. Mas a gente reza, né? Para um católico que se torna ortodoxo, por exemplo, ele continua rezando pelos mortos. Para um ortodoxo que se torna católico, por exemplo, sei lá, teve tempos atrás aí aquele site, o Catequista, publicou uma notícia de que um padre da igreja ucraniana havia saído, né, da sua jurisdição ortodoxa e tinha se tornado ucraniano católico, né? Ele se uniu a Roma. Ele continua rezando, por exemplo, pelos mortos, né? Então eu não vejo como um problema, né? E ainda existem, por exemplo, outros pontos, como é o caso da Imaculada Conceição, né? O Oriente não tem isso como um dogma, até porque a teologia ortodoxa não crê no pecado original. Então, mas assim, em quase todas as liturgias e orações ortodoxas, Maria, por exemplo, é chamada toda pura e até mesmo imaculada. Até separei algumas orações aqui, por exemplo, né? Tem algumas orações que eu particularmente uso também, até porque eu, como um católico de espiritualidade bizantina, praticamente as orações orientais católicas, elas são as mesmas dos ortodoxos, enfim, né? Então, em relação à Imaculada Conceição, não se há o dogma, né? Mas veja, por exemplo, nas orações ortodoxas, tem uma que diz o seguinte, né? Que Cristo, nosso verdadeiro Deus, ressuscitado dos mortos pelas orações de sua puríssima mãe, de nosso pai, São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla e de todos os santos, tenha piedade de nós e nos salve, pois ele é infinitamente bom e nos ama, né? Então, puríssima mãe. Tem uma segunda parte que diz o seguinte, uma outra oração: ó Virgem pura, mas recorro a ti implorando a salvação, visita esta minha alma atribulada, interceda a seu Filho e nosso Deus para que me dê o perdão das minhas maldades, ó única abençoada. Então Maria também sendo chamada de Virgem pura, né? Uma outra oração: ponho diante de ti as orações de nossos santos, das potestades angélicas, do teu precursor, dos sábios apóstolos, juntamente com tua pura e imaculada mãe, cujas preces, ó Cristo, meu aceita com compaixão e faz de teu servo um filho da luz. Somente tu trazes, ó bondoso, a santidade e a luz das nossas almas, e diariamente nós te rendemos a glória que a ti é devida, com Deus e Senhor, etc. Enfim, Maria é chamada toda pura, imaculada e etc. Então, há uma semelhança, né, um paralelo teológico, onde poderia haver um diálogo maior e até mesmo uma unificação, respeitando cada visão, como acontece hoje no Oriente Católico e no Ocidente Católico, né? A questão é que, assim, nos finalmente, quando a gente chega, por exemplo, no papado, né, infelizmente boa parte da Igreja Ortodoxa mantém uma visão muito ruim do pontífice, como se ele fosse um tirano, um monarca absolutista, etc., né? Essa visão acaba dificultando a conversa. E atualmente, ou melhor, né, já faz tempo que Roma está aberta ao diálogo, né? Então eu entendo que um processo de reunificação dependeria muito mais de se compreender qual foi o papel do bispo de Roma no primeiro milênio, e a partir disso deixar que o Espírito Santo faça a intervenção. Os demais pontos, embora também tenham sua importância, creio que seriam mais facilmente resolvidos. Estamos falando de uma única tradição, mas que pela influência cultural, espiritual e teológica entre o Ocidente e o Oriente acabaram tomando rumos um pouco diferentes, né? Mas que, se a gente realmente for ver no final da corda, as visões acabam se unificando de alguma forma. Enfim, resumindo, né, a unificação, ela depende de uma série de pontos, embora exista, né, paralelos assim fortíssimos entre as duas tradições, e hoje, por exemplo, muito bem respeitados entre católicos orientais e ocidentais. Em relação à Igreja Ortodoxa, é uma coisa mais complexa, dependeria de um pouco mais de esforço, tempo, para que se respeitasse visões que, ao meu ver, no final da corda são iguais, e que outras que são mais complicadas e apimentadas, que se tivesse debates assim mais firmes, né, para que se entenda como se pode chegar numa resolução. Perfeito, Eric, mas fugindo um pouco dessa questão da unificação da Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica Apostólica Romana, se é que
podemos falar nesta utopia, né? Vai que. Mas o fato é que já diversas igrejas orientais, né? Diversas igrejas desse cunho, elas já retornaram em muitas, né, a ter comunhão com Roma. E aí surge a questão do catolicismo oriental. Eu queria te perguntar, como é que um católico, ao teu ver, né, um católico apostólico romano, alguém muito ligado à questão da tradição romana mesmo, né, do rito romano, ele enxerga o caso dos católicos orientais. Em geral, você acha que o catolicismo oriental ele é visto com bons olhos por esses irmãos? Muito interessante a pergunta. Sim. Com ótimos olhos. Tudo bem que eu sou suspeito para dizer, já que eu praticamente sou um melquita, mas obviamente 23 igrejas unidas a ser apostólica, cumprindo o desejo de Nosso Senhor de todos serem um, seria impossível, Jadson, que um católico não visse os orientais unidos a Roma com bons olhos, até porque os orientais são católicos. E aqui eu resgato mais uma vez falas do Patriarca Máximo no Concílio Vaticano II. A Igreja Católica ela é formada por 24 igrejas, né? Tudo bem que na época ainda não eram 24, outras igrejas se aproximaram depois de Roma, pediram união e etc. Mas a questão é que a Igreja Romana ela é uma dessas igrejas. A gente às vezes precisa interromper esse pensamento de que a Igreja de Roma ela é já obviamente o sinônimo da Igreja Católica, como se a Igreja Católica fosse formada apenas pela Igreja de Roma. Não, isso está errado, isso está totalmente errado. As 23 igrejas unidas a ser apostólica, formando a 24ª, que no caso seria a Igreja de Roma, elas formam a Igreja Católica, sendo que o bispo de Roma, sendo sucessor de Pedro, ele é a cabeça e ele legisla a Igreja Universal. Mas nós temos igrejas que são guiadas pelos seus patriarcados, né? Enfim, como a própria Igreja Melquita, que tem o seu patriarca, a Igreja Ucraniana, Rutena e outras igrejas das mais variadas culturas e ritos. Então, nós católicos enxergamos os católicos com bons olhos. Católicos ocidentais, romanos, orientais, sejam eles melquitas, ucranianos, rutenos, membros da Igreja Sírio-Malabar, maronitas. Somos todos católicos, estamos unidos. Teve uma vez que eu ouvi uma frase de um padre, eu não lembro se ele era ruteno ou melquita, que ele disse que uma das maiores vantagens de você ser católico oriental é porque você não é um católico oriental unido a Roma, mas você é um católico oriental unido à Igreja Copta Católica, à Igreja Sírio-Malabar Católica, à Igreja Maronita Católica, à Igreja Ucraniana Católica, à Igreja Rutena Católica, à Igreja, ainda que uma fração pequena, de russos católicos. Então, nós estamos em comunhão. Então isso é ótimo, isso é maravilhoso, que a gente vive isso, né? Mas assim, de qualquer forma a gente vai precisar de uma live inteira para falar do catolicismo oriental. E diga-se de passagem, eu posso fazer até uma merchan aqui do canal do YouTube do Sé Católica, que é o meu apostolado, assim como da página do Instagram. A gente tem uma live com o Daniel, que é um seminarista melquita, da mesma eparquia que eu frequento, inclusive. Então se alguém deseja aprender realmente sobre o orientalismo católico, tudo bem, não dá para aprender tudo em 1 hora e 20 minutos, mas a gente tem uma live bastante interessante, tá no canal do YouTube, no Instagram. Podem acessar lá a Nossa Católica que vocês vão encontrar, tá? Mas, assim, se eu posso compartilhar para enriquecer esse cast, né, digo que do nosso lado não consideramos que a Igreja Católica tem um cisma, tá? Isso pode chocar muita gente aí, mas é verdade. Justamente porque temos quase 20 milhões de católicos orientais vivendo a sua espiritualidade, sendo a mais conhecida a bizantina, né, que é a mais popular e é a que eu faço parte e que eu tenho maior afinidade, né? O total de igrejas que compõem esse orbe católico é de 24, como eu já falei, sendo a Igreja de Roma maior, né? As outras 23 são igrejas de administração própria, com seu próprio patriarcado, sínodos, orações particulares, assim como a espiritualidade. Inclusive, há semanas atrás, mês passado, não me recordo agora a data exata, mas a gente teve um sínodo na Igreja Melquita que foi feito para escolha de novos bispos, né, para sedes que estavam vacantes. Então, só para se ter uma importância, né, do catolicismo oriental para a Igreja Católica, de acordo com o Concílio Vaticano II, as igrejas católicas orientais e a Igreja Latina, né, isso é a Igreja de Roma, elas gozam de igual dignidade, dos mesmos direitos, estão sujeitas às mesmas obrigações, que foi aquilo que eu falei. Então, se alguém escutar e falar, você está diminuindo a Igreja de Roma, não, pelo contrário, o próprio Concílio Vaticano II coloca isso, que a Igreja Latina e as igrejas orientais, elas gozam dessa mesma dignidade, dos mesmos direitos, estão sujeitas às mesmas obrigações. A questão é que a Igreja de Roma tem o símbolo da unidade ali, né, deixado pelo próprio Cristo, né, o Pedro,
O apóstolo Pedro está ali através da figura do bispo de Roma, que legisla a igreja, estamos em comunhão e unidade com ele. Uma outra coisa que eu gostaria até, aproveitando a oportunidade aqui de desmistificar, é a questão do termo uniata, né, que é muito comum que os ortodoxos chamem os católicos orientais de uniatas, e isso é um erro. Né? Uniatas são os ortodoxos que se uniram a Roma através da chamada União de Brest, que aconteceu lá no ano 1595. Então, dessa união, se eu não estou enganado, ucranianos e rutenos se uniram ao Papa, né, a Igreja de Roma. Isso é, qualquer outra igreja ortodoxa que tenha se unido posteriormente não é uma igreja uniata. A Igreja Melquita, por exemplo, ela se uniu a Roma de forma, formal, né, no ano 1724. A Igreja Ritual Maronita, que é muito conhecida aqui no Brasil, e a Igreja Ritual Bizantina Aítola-Albanesa, por exemplo, elas nunca perderam a comunhão com Roma. Sempre estiveram em comunhão com a Igreja de Roma. Inclusive, são as duas igrejas orientais desse orbe de 23 igrejas suiúres que sempre tiveram em comunhão com Roma, nunca se separaram. Então, assim, é bom a gente colocar os pontos nos is para que todo mundo entenda a situação dessas igrejas, tá? Sobre os ritos, embora o romano seja o mais conhecido, a Igreja Católica ela dispõe de uma grande variedade, né? E dentro das igrejas orientais temos ao menos 7 tipos de ritos diferentes, como o bizantino, que é um dos mais conhecidos. Temos também o rito copta de tradição alexandrina, o rito malancarês, que é da Igreja Maronita, né, e sírio, de tradição antioquena. Temos o rito armênio, da tradição armena, o rito caldeu, né, o malabarês da tradição caldeio, chamada também de sírio oriental, se eu não me engano, acho que são da igreja sírio-malabar. Enfim, né, uma grande variedade. Né? Outra coisa também que é bacana dizer é que praticamente quase todas as chamadas igrejas ortodoxas, nós temos comunidades similares que se uniram a Roma. Né? Eu vou citar aqui só a nível de conhecimento as igrejas bizantinas, cujo rito é o mais comum. Então, por exemplo, unidas ao Santo Padre, a Roma, nós temos a minha igreja, né, que é a Igreja Greco-Melquita, de tradição grega, temos ucranianos, rutenos de tradição eslava, romenos, húngaros, ítalo-albaneses, ou bizantinos católicos da Itália, que, diga-se de passagem, nunca deixaram a comunhão com Roma. Temos também os croatas, sérvios, búlgaros, gregos, russos e bielorrussos. Olha, a diversidade é enorme. Né? Infelizmente, aqui na América do Sul não temos uma presença massiva dessas igrejas, assim como dos ortodoxos. Né? E ambos representam apenas um pequeno número de fiéis. Mas se você quer conhecer uma igreja bizantina unida a Roma, se vocês, né, os ouvintes aqui, fica aqui o convite, né, visite a eparquia Melquita aqui de São Paulo, ou se você for de Curitiba, há uma eparquia ucraniana também. Eu acho que tem outras no Paraná, Santa Catarina, etc. Enfim, visite e veja como é bela a riqueza litúrgica da igreja católica, né? Bom, falando agora um pouco do aspecto dogmático, né, uma outra dúvida corrente que sempre chega e creio ser importante falar é sobre os dogmas. Né? As igrejas católicas orientais estão unidas a Roma, acreditam nos mesmos dogmas, enfim, né? A resposta para essa pergunta é única. Sim. Né, porém com uma linguagem diferente. Eu digo isso porque ao longo dos séculos o Oriente e o Ocidente sempre tiveram concepções muito parecidas, mas que o núcleo da explicação teológica era diferente. Então, por exemplo, você não vai ouvir um fiel de uma igreja bizantina unida a Roma falando sobre o purgatório, né, mas você encontrará a mesma disposição em se rezar pelos fiéis defuntos, uma vez que eles precisam passar por essa purificação final, isso é, serem divinizados, alcançarem um estado de teoses, onde seremos como o Senhor, né, estaremos plenamente preparados para o grande dia da ressurreição e etc. Então, assim, no frigir dos ovos, né, embora a linguagem seja diferente, o conceito dogmático é o mesmo. Né? Outro exemplo é sobre o filioque. Né? As igrejas orientais, em seus respectivos territórios, estão dispensadas de rezar no credo a cláusula do filioque. Já em território romano, sim. Né? Aqui na eparquia nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano com o filioque, mas se você for no Líbano, em qualquer igreja melquita, não é rezado. Essa disposição é dispensa por parte de Roma, não é na intenção de que os orientais não estejam alinhados com o filioque, mas que na verdade é uma parte que não é uma parte, né, algo que não está aderido, né, à tradição, né, das igrejas do Oriente. Então por isso não existe a necessidade de rezá-lo de recitá-lo, né, durante a proclamação do credo na divina liturgia, né? E por fim, sempre há também uma confusão sobre a questão dos concílios, né? Atualmente, né, a Igreja Católica ela possui 21 concílios chamados ecumênicos. Né? Os 7 primeiros são aceitos em sintonia por católicos e ortodoxos. Já os concílios medievais não tiveram participação das igrejas orientais, nem o de Trento, né, que já era na época... né, uma época moderna, sendo que a retomada com a participação e presença atuante se deu talvez assim com um número menor, né, no primeiro concílio vaticano, e já no segundo concílio vaticano, né, esse segundo inclusive com uma fortíssima influência da igreja melquita. Inclusive eu comentei aqui um pouco sobre a questão do patriarca Máximo, né? Tem um livro publicado sobre o assunto, né,
a Igreja Melquita do Rio, se eu não me engano, vende essa obra, eles mandam pelo Brasil, etc. Né? Quem quiser conferir, depois eu posso até passar o contato. Eles vendem na eparquia aqui de São Paulo também, tem, que é um livro que fala sobre o discurso, né, do Patriarca Máximo IV no Concílio Vaticano II e dos seus prelados. Então há uma influência grandiosa, né, no Concílio Vaticano II da Igreja Melquita. A questão é que as igrejas orientais elas aceitam todos esses concílios? Sim, tanto na parte canônica quanto na parte dogmática. A única questão é que boa parte desses concílios medievais, até mesmo de Trento, tiveram disposições que foram, para a época, mais alinhadas à Igreja Latina. Então é por isso é pouco usual que você veja orientais citando-os, né? Não tem necessidade, por exemplo, de um oriental citar concílio de Constância, de Basileia, que foram concílios para resolver, por exemplo, a problemática do cisma ocidental, concílio de Latrão, no concílio não tem, porque os orientais não participaram, né? Então eram pouco usuais. Pouco usuais, né? No caso de serem ou não ecumênicos, há um debate sobre isso, e eu me abstenho, até porque pouco importa, né, se o concílio é chamado ou não de ecumênico. O importante é aquilo que ele foi confirmado pelo Papa como regra de aceitação por parte da Igreja, né? O primeiro concílio de Constantinopla, por exemplo, no caso o segundo ecumênico, ele ficou durante muito tempo sendo tratado como um sínodo, sendo recebido somente suas definições dogmáticas, né? Apenas em Calcedônia que ele toma um caráter mais universal, a ser lembrado dessa forma. Então a questão é aquilo que é aceito e recebido. Os 21 concílios declarados pela Igreja Católica são aceitos pelas 24 igrejas em comunhão, né? No caso, todas essas igrejas aceitam os concílios, mas é que a gente precisa entrar no mérito de ecumênico ou não. A questão é a definição dogmática, canônica, aquilo que foi discutido é aceito, mas a gente sempre precisa entender até que ponto os concílios medievais tiveram influência nas igrejas orientais, né? O concílio de Trento, por exemplo, ele foi um concílio voltado um concílio contra a reforma, toda a problemática que a reforma teve na época, etc. E alguns desses cânones e definições podem ser muito bem usados pelas igrejas orientais, mas de certa forma não há um sentido expresso para que as igrejas, por exemplo, a Igreja Melquita, se utilize do Concílio de Trento como a Igreja de Roma precisaria ou precisa utilizar, né, por exemplo, num debate entre católicos, romanos e protestantes, né? Bom, eu acho que é isso. Então, Eric, beleza. Agora vem um ponto polêmico, saindo agora do Oriente e indo para o Ocidente. Ao teu ver, né, como é que fica a questão da validade das ordens anglicanas, né? E essa questão é um pouco complexa porque ela é sensível para mim que sou anglicano, mas você enxerga a possibilidade de haver ordens anglicanas válidas ainda hoje? O que é que você diria sobre a validade das ordens anglicanas? Cara, pergunta difícil. Bom, eu respeito as igrejas protestantes históricas, assim como seus membros, inclusive, até falando sobre a igreja anglicana, eu reconheço o trabalho importantíssimo que o reverendo Giordano, né, tem feito nas redes sociais, até porque, através dele, muitos estão conhecendo as bases históricas do cristianismo, tradição, patrística, e isso é formidável, né? Mas, sobre a pergunta das ordens anglicanas, meu irmão, bom, tem um documento, na verdade uma carta chamada de Apostolite Curae et Caritatis, de 13 de setembro de 1896, onde é tratado sobre a questão das ordens anglicanas. O documento ele explora várias questões, e se alguém quiser lê-lo, a partir da página 712 do Denziger é possível encontrá-lo. Mas assim, em resumo, ele menciona na parte final que, abre aspas, pronunciamos e declaramos que as ordenações feitas no rito anglicano têm sido e são absolutamente inválidas e totalmente nulas. Então, eu digo isso com o máximo de respeito e amor que eu tenho pelos meus irmãos anglicanos, mas como um mísero leigo, eu não tenho muito o que opinar e nem falar a respeito disso, né? Foi uma carta que, até onde me consta, não teve o seu caráter revogado. Acho que, se eu não me engano, até mesmo houve um movimento na própria igreja anglicana eu acho que talvez refutar essa carta ou dar respostas, etc. Mas assim, pelo menos até o momento eu não vi nada que revogasse a decisão formal da Igreja Católica nesse sentido, então eu realmente não tenho muito o que opinar, né? Fica aqui aquilo que de fato está no documento, na Apostolite Curae et Caritatis, de 1896. É o que eu poderia responder. Ok, então, Eric, muito obrigado pela excelente exposição que você nos trouxe. Foi muito bom ouvir, né, o teu posicionamento. A gente fez uma série recentemente sobre a eclesiologia ortodoxa, então
agora a gente está começando a ver aí de certa forma trazendo um contraponto respeitoso, né? Permitindo que você use aqui o espaço para expor a visão da Igreja Católica. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência muito bacana e com certeza me trouxe muitas reflexões. Eu creio que vai também trazer pro pessoal. Tudo que eu queria te pedir agora seria que você deixasse algumas palavras finais e recomendasse alguns livros, né, para as pessoas que querem continuar a se aprofundar nesse estudo, inclusive eu mesmo, né, quero com certeza me aprofundar nessa temática aí, tá bom? Então é isso, Deus te abençoe imensamente, foi muito bom ter você aqui. Lembrando, pessoal, que toda a bibliografia que o Eric utilizar vai estar ou nos comentários desse vídeo ou na descrição do vídeo. Jadson, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade que você me deu de expor, né, alguns pontos sobre a Igreja Católica. Seu canal é excelente, ferramenta de aprendizado, e eu fico muito feliz em fazer parte dele com esse podcast. Eu vou te enviar por escrito toda a bibliografia que eu usei hoje para compartilhar as informações aqui no cast. Se possível, por favor, coloque-as aqui no corpo do YouTube. Eu vou, na verdade, dividir em duas bibliografias. A bibliografia usada no podcast e uma outra apenas mais direcionada ao papado, para que as pessoas possam consultar aquilo que eu falei, porque tudo que eu disse aqui foi com base em algo, e também aprender e ler um pouco mais sobre essa questão do papado. No mais, eu fico à disposição, se caso alguém quiser tirar alguma dúvida. No Facebook você pode me encontrar pelo meu nome mesmo, Eric Augusto Gomes, e para encontrar as informações do meu apostolado, basta acessar www.accatolica.com. Esse AC Católica é de apologética cristã católica, tá? É o apostolado que eu iniciei logo no meu momento da minha conversão em 2013, que tem dado bons frutos. Passou por várias etapas esse apostolado, e hoje ele tem uma cara assim mais profissional, e a gente tem várias pessoas, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, né, Marcos, o Marco Túlio, o Sandro, o Júnior, o Lucas Falango, que inclusive é maronita, que você também conhece, Jadson, um rapaz fantástico. A gente trabalha traduzindo textos, escrevendo textos, gravando vídeos. Tô com uma frente bastante interessante no Instagram agora também, e até compartilhando bastante coisa da espiritualidade bizantina e da Igreja Melquita. Então, eu fico à disposição, né, caso alguém precise de algo. E é isso, agradeço de coração, e fica aqui o meu viva ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja com todos vocês, e que a Puríssima Theotokos rogue por cada um, que o Espírito Santo os console e sempre os deixem dóceis às verdades da fé. Fiquem com Deus, um abraço a todos. Você ouviu Papo SacroCast, o seu podcast de teologia e filosofia. Até o próximo programa.